Sabe quando a gente pensa em ser rico? Quanto dinheiro será que vem à cabeça? 1 milhão, 5, 10 milhões de reais? É curioso, né? Porque o número que a gente imagina muitas vezes não bate muito com a realidade. Olá! Hoje a nossa conversa vai ser justamente sobre isso. Vamos explorar um pouco essas ideias diferentes sobre o que é riqueza. A gente vai dar uma olhada em como isso funciona lá nos Estados Unidos e como é aqui no Brasil, comparando algumas percepções com dados mais concretos. A ideia é entender melhor esses números e o que mais, além do dinheiro, faz alguém se sentir rico de verdade. Aí, rapidinho, já clique em curtir no vídeo e confere se a inscrição no canal está ativa, tá bom? Bom, começando lá pelos Estados Unidos, saiu uma pesquisa recente, bem interessante. Ela mostrou que o americano médio acha que, para ser considerado rico mesmo, a pessoa precisa ter uns 2 milhões e 300 mil dólares. Isso dá, nossa, quase 12 milhões e 900 mil reais. É muito dinheiro, né? Bastante. E para se sentir só confortável financeiramente, eles pensam em 839 mil dólares, que já são uns 4 milhões e 700 mil reais. Pois é. E o mais interessante, assim, é quando a gente compara essa percepção com os dados reais de patrimônio lá. Quer dizer, o total de bens que a pessoa acumulou, não só o salário do mês. Certo. E o que esses dados mostram? Olha, para você estar entre os 10% mais ricos nos Estados Unidos, o patrimônio necessário é por volta de 1 milhão e 900 mil dólares. Até que é perto daqueles 2 milhões e 300 mil que eles percebem como rico, né? Relativamente perto. Só que, para pular para o grupo do 1% mais rico mesmo, aí o valor dispara. Estamos falando de 13 milhões e 700 mil dólares. Então a percepção comum lá, na verdade, acaba sendo um pouco, digamos, modesta se comparada ao topo absoluto da pirâmide. Eles miram um pouco abaixo do que é o ápice da riqueza. Entendi. Quer dizer que a ideia de riqueza lá é alta, mas ainda assim menor do que a realidade do topo mesmo. E aqui no Brasil? A gente deve ter uma diferença grande também, imagino. Talvez para o outro lado? Exatamente. Os dados daqui sugerem isso mesmo. Enquanto lá talvez subestimem o quão alto é o topo, aqui no Brasil, parece que a gente subestima o quão relativamente acessível é fazer parte dos grupos de maior renda ao patrimônio. Como assim acessível? Veja bem, alguns dados baseados em estatísticas nacionais, por exemplo, indicam que uma renda mensal de R$ 27 mil, 27 mil por mês, já coloca a pessoa dentro do 1% com os maiores rendimentos mensais do Brasil. Puxa vida, 27 mil reais por mês já te coloca no 1% de renda? E em termos de patrimônio acumulado, quanto seria para esse mesmo 1%? Então, o patrimônio médio desse grupo do 1% mais rico aqui no Brasil fica em torno de 4 milhões e 600 mil reais. Agora, lembra daqueles quase 13 milhões de reais que o americano médio acha que precisa para ser rico lá? Lembro, uma diferença enorme. Menos da metade daquele valor percebido lá. E tem mais. Uma renda mensal de R$ 4.500, 4.500, já seria suficiente para colocar alguém entre os 10% de maior renda no Brasil. O patrimônio médio desse grupo fica na casa dos R$ 40 mil aproximadamente. Nossa, esses números realmente dão o que pensar. É um contraste imenso. Para a gente ter uma ideia, né? Imagina uma fila de toda a população brasileira, organizada por riqueza, começando lá no extremo norte, em Roraima, e indo até o extremo sul, no Chuí. Alguém com essa renda de 4.500 estaria surpreendentemente bem perto do começo da fila, ainda lá em Roraima, entre os 10% mais ricos. Exato. A maior parte do Brasil estaria atrás dessa pessoa na fila. Isso reforça muito a diferença com os Estados Unidos. O patrimônio médio dos 10% mais ricos lá é algo como 11 milhões de reais. Aqui, 40 mil. É uma diferença, sei lá, quase 50 vezes maior lá. As percepções são desalinhadas nos dois lugares, mas de jeitos opostos, né? Justamente. Mas, sabe, essa pesquisa americana que você mencionou, ela foi um pouco além dos números. Perguntaram também o que ser rico significa para as pessoas, sabe? Além do dinheiro na conta. Ah, interessante. E qual foi a resposta? O que mais apareceu? Olha que curioso. A resposta mais comum foi felicidade. Claro, o dinheiro apareceu, uns 40% citaram, mas a maioria associou riqueza com ser feliz. E outros fatores que apareceram bastante foram ter bons relacionamentos, ter tempo livre, isso hoje em dia é ouro, né? Bem-estar geral, saúde, família.
Isso entra naquela discussão clássica, né? Dinheiro e felicidade. O dinheiro em si não garante felicidade, mas ele pode comprar Digamos, facilidades. facilidades. Como assim? Bom, acesso a melhores serviços, saúde de qualidade, experiências diferentes, mais tempo livre, porque você pode delegar tarefas. E ter essas facilidades pode sim aumentar as chances de a pessoa ter mais bem-estar, se sentir mais feliz. Não é por acaso que países que lideram rankings de felicidade, tipo Finlândia, Dinamarca, nem sempre são os que têm o maior PIB do mundo. Tem outras coisas que pesam muito. Faz todo sentido. Então, pensando nisso tudo, o que essa pesquisa sugere sobre como alcançar essa sensação de riqueza ou pelo menos de conforto financeiro? Qual seria o caminho? Olha, a conclusão do estudo aponta muito para uma coisa: o comportamento financeiro. Os americanos que têm o hábito de poupar, de investir e principalmente que têm um plano financeiro, sabe? Um planejamento mesmo, Sim. essas pessoas se mostraram bem mais otimistas. Tipo, 25% de quem tem um plano se sente rico, contra só 11% da média geral. E 39% dos que planejam se sentem financeiramente confortáveis, enquanto na média geral são só 20%. Nossa, que diferença. Pois é, isso sugere que a atitude, sabe, planejar, guardar dinheiro, investir com consistência, isso pode ter um impacto maior na sensação de segurança financeira do que simplesmente ter um valor X na conta. O como você lida com dinheiro parece importar bastante. Entendi. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, a ideia que as pessoas têm sobre quanto dinheiro é preciso para ser rico varia muito e geralmente não bate com os números reais. Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, só que de maneiras diferentes. E a verdadeira sensação de riqueza parece que vai muito além do dinheiro, né? Inclui felicidade, bem-estar, bons relacionamentos. Exato. E talvez o mais prático para a gente: adotar hábitos financeiros saudáveis, como planejar, poupar e investir, parece estar diretamente ligado a se sentir mais seguro financeiramente e, quem sabe, até mesmo rico. Isso mesmo. O que nos leva talvez a uma pergunta para quem está nos ouvindo. Pensando em tudo isso, nesses dados de percepção, nos números, na questão do bem-estar, o que ser rico significa para você que está aí agora? Qual é a sua definição pessoal? O que realmente importa? Fica a reflexão e não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!